Êxodo, capítulo 32. Quando o povo viu que Moisés tardava em descer da montanha, congregou-se em torno de Arão e lhe disse: Vamos, faze-nos um Deus que vá à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu-lhes: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e trouxeram a Arão. Este recebeu o ouro das suas mãos, o fez fundir em um molde e fabricou com ele uma estátua de bezerro. Então exclamaram: Este é o teu Deus, ó Israel, o que te fez subir da terra do Egito. Quando Arão viu isso, edificou um altar diante da estátua e fez esta proclamação: Amanhã será festa para Yahvé. No dia seguinte, levantaram-se bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. O povo assentou-se para comer e para beber. Depois se levantou para se divertir. Yahvé disse a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, perverteu-se. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, o adoraram, e ofereceram sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do país do Egito. E Yahvé disse a Moisés: Tenho visto a este povo, é um povo de cerviz dura. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles a minha ira, e eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou a Yahvé, seu Deus, e disse: Por que, ó Yahvé, se acende a tua ira contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Porque os egípcios haveriam de dizer: Ele os fez sair com engano, para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Abranda o furor da tua ira, e renuncia ao castigo que pretendias impor ao teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi, dá-la-ei a vossos filhos, para que a possuam para sempre. E Yahvé, então, desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Moisés voltou-se e desceu da montanha, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas nos 2 lados. Estavam escritas em uma e outra superfície. As tábuas eram obras de Deus, e a escritura era a obra de Deus, gravada nas tábuas. Josué ouviu o barulho do povo, que dava gritos, e disse a Moisés: Há um grito de guerra no acampamento. Respondeu ele: Não são gritos de vitória, nem gritos de derrota. O que ouço são cantos alternados. Quando se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés acendeu-se em ira, lançou das mãos as tábuas e quebrou-as no sopé da montanha. Pegou o bezerro que haviam feito, queimou-o e triturou-o, até reduzi-lo a pó miúdo, que espalhou na água e fez os israelitas beberem. Moisés disse a Arão: Que fez este povo para atrair sobre si um pecado tão grave? Arão respondeu: Que não se acenda a cólera do meu senhor. Tu sabes quanto este povo é inclinado para o mal. Eles me disseram: Faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque a esse Moisés, o homem que nos fez subir do país do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu disse: Quem tiver ouro, tire-o. Eles me deram, e eu o lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou: Quem for de Yahvé, venha até mim. Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno dele. Ele lhes disse: Assim fala Yahvé, o Deus de Israel: Cindi, cada um de vós, a espada sobre o lado. Passai e tornai a passar pelo acampamento de porta em porta, e matai cada qual a seu irmão, a seu amigo, a seu parente. Os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram do povo uns 3.000 homens. Moisés então disse: Hoje recebestes a investidura para Yahvé, cada qual contra o seu filho e o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós cometestes um pecado grave. Todavia, vou subir a Yahvé
para tratar de expiar o vosso pecado. Voltou, pois, Moisés a Yahvé e disse: Este povo cometeu um grave pecado ao fabricar um Deus de ouro. Agora, pois, se perdoasses o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Yahvé respondeu a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde eu te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, mas, no dia da minha visita, eu punirei o pecado deles. E Yahvé castigou o povo pelo que havia feito com o bezerro fabricado por Arão. Bem, então a gente tem aqui o final da primeira parte, né, da lei de Deus. Era concluído no capítulo 31, né, quando Deus dá as tábuas da lei para Moisés. Só que essas tábuas, como a gente havia falado, né, não iam durar muito tempo. Então, algumas coisas interessantes desse capítulo. Primeiro, a figura do bezerro de ouro tem o seu simbolismo na época, por causa de divindades que havia ali naquela região do Oriente, na época. Mas o bezerro de ouro está aqui representando toda a idolatria. Então, os falsos deuses, está falando também do dinheiro, está falando também do sexo. Então, está falando aqui de todas as coisas que nós colocamos na posição de Deus e que não são Deus. Algo que, assim, até os sacerdotes, né? Até Arão vai e cede ao povo que adora esse falso Deus. E, assim, esse povo de cabeça dura que insiste em procurar outros deuses que não é o verdadeiro Deus, também é a gente. Todas as vezes na nossa vida a gente se ilude com os falsos prazeres, com os falsos deuses, com a atração do dinheiro, né? Enfim. Então é disso que o bezerro de ouro está tratando aqui. De como nós, na nossa fraca persistência, fraca perseverança, quando parece que Deus está demorando para agir, ou que as pessoas que a gente confia estão demorando, a gente já procura outra coisa. E eu penso assim, na posição de Arão até. Eles estão ali num lugar que eles nem sabiam onde é que estavam, fugindo do Egito, com medo de ainda, quem sabe os egípcios não iriam atrás deles depois. E aí Moisés, que é o líder do povo, sobe para a montanha, proíbe qualquer um de ir com ele. Tá rolando uma erupção vulcânica, o cara some por dias, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, assim, da parte de Arão, eu imagino como ele se sentiu contra a parede aqui. Não justificando nem um pouco o que aconteceu, mas faz sentido que nessa posição Arão tenha cedido ao povo ali, sem saber o que ia acontecer com eles. Mas, em contrapartida da imagem de Arão, a gente tem a imagem de Josué, que pacientemente ficou ali no pé da montanha esperando Moisés. E mesmo ele ouvindo o caos que estava rompendo lá no acampamento, ele ficou lá, esperando Moisés voltar, confiando que Moisés ia voltar na presença de Deus. Então eu acho muito legal aqui, porque não é à toa que Josué vai ser o herdeiro de Moisés. Porque todo mundo, até Arão, cedeu à pressão do que estava acontecendo no acampamento, Josué ficou ali firme, esperando no pé da montanha. Eu também achei um paralelo interessante da ira de Moisés quando vê o bezerro de ouro no meio do acampamento, com a ira de Jesus quando entra no templo e vê os mercadores lá dentro. Então, assim, tem várias comparações da vida de Moisés com a vida de Jesus. E eu acho que isso é interessante também. A ira de Moisés quebrar a estátua, que nem um animal. E a ira de Jesus sair chicoteando todo mundo no templo quando vê o dinheiro lá dentro. Então, assim, também é o bezerro de ouro. Você vê os mercadores vendendo dentro do templo de Jerusalém. Assim, e por fim o capítulo 30, esse episódio do massacre lá dentro. Não é à toa que na bênção de Israel se menciona Levi como o violento, como aquele que vive pelo sangue. Então isso aqui está condizente com isso, né? A gente vê que Levi lá atrás, como filho de Jacó, ele resolvia as coisas na base da violência, de matar. Então a gente vê como a figura dos 12 patriarcas de Israel, eles têm características que foram atribuídas por causa de como suas tribos agiam. Então, provavelmente, aconteceu desses episódios, das coisas que o pessoal da tribo de Levi fez para conquistar o seu espaço como sacerdote ou mostrar sua lealdade a Deus. Isso manifesta na história do Gênesis como Levi ter sido abençoado pelo sangue, né? Eu acho curioso porque você vê que mesmo Deus perdoando o seu povo, ainda assim acontece um massacre, né? Você vê que às vezes nem é porque Deus mandou, mas porque as próprias pessoas falam pela violência, né? Bem, nesse capítulo é isso que eu queria falar. Por hoje é isso.